Olá! Na semana passada eu comecei uma série de vídeos sobre algumas teorias da psicologia que tentam explicar por que a gente sente uma dor tão grande quando a gente se separa de um narcisista. Hoje eu vou falar de uma outra teoria que se chama controle coercitivo. Eu considero que essa é uma das melhores teorias para tentar explicar como que são as dinâmicas na relação de abuso, especialmente se você se relaciona com um narcisista maligno ou com um psicopata. Se você conseguiu se separar de um narcisista, quando você se separou, você sentia que não conseguia parar de pensar na pessoa? Você sentia uma falta absurda dela, sentia muita ruminação. Ruminação é quando a gente tem um pensamento que ele não para, né, de ficar rodando. Muita tristeza, a sensação de ter perdido a sua alma e às vezes chegar a pensar mesmo em terminar com a sua vida quando você termina essa relação. Essas experiências são muito comuns no final de uma relação abusiva. Tem muita gente que hoje está passando por isso. A gente vive como uma epidemia de narcisismo na sociedade, né? E isso impacta a vida de muitas pessoas. Se você sentir desejo, se sentir confortável, você pode compartilhar aqui suas histórias. Isso vai ajudar outras pessoas a verem que elas não estão sozinhas. Como separar de um narcisista é tão difícil, há muita gente que acaba preferindo, por qualquer razão, permanecer nessas relações, né? Cada pessoa é livre para decidir o que é melhor para a própria vida. Então, o objetivo desse vídeo não é dizer o que você tem que fazer, mas é te ajudar a entender por que é tão difícil sair desse ciclo. O que faz com que ela seja tão diferente das outras e que, ao terminar uma relação dessas, você sinta tanta dor. Meu nome é Valentina Devibud, eu sou psicóloga clínica especializada em abuso narcisista e sou fundadora aqui do canal Intimidade Sublime. Se você gostar do vídeo, eu peço que deixe o seu like, isso ajuda que o YouTube distribua para mais pessoas e não se esqueça de fazer sua inscrição no canal e de apertar o sininho para saber quando chegar um novo vídeo. Hoje eu vou falar do quadro coercitivo de Biderman, que depois foi adaptado para a situação de violência de gênero por um sociólogo chamado Evan Stark, que foi o primeiro autor a usar o termo controle coercitivo. Então, o quadro coercitivo, quando a gente se refere à situação de violência de gênero, é controle coercitivo. Antes de tudo, é importante te avisar que se você passou ou está passando por situações de violência, esse conteúdo pode trazer muitos flashbacks. Esse é um efeito muito comum para quem viveu experiência de trauma. Então, se você sentir isso enquanto eu estiver falando, seja gentil com você, dê uma pausa, tome uma água, converse com alguém, veja o vídeo junto com alguém com quem você possa conversar sobre o que te aconteceu. Porque viver uma situação de abuso narcisista é muito mais difícil do que as pessoas imaginam. Então, eu vou estar explicando quais são as dinâmicas, que talvez fique mais claro por que é tão difícil. Por acaso você já ouviu falar da Síndrome de Estocolmo? A Síndrome de Estocolmo, ela teve esse nome porque houve um banco que ele foi assaltado na Suécia, na cidade de Estocolmo, onde os sequestradores mantiveram as suas vítimas prisioneiras dentro do banco por vários dias. Os reféns ficaram, e quando os reféns foram liberados, o que aconteceu é que os reféns começaram a defender os sequestradores, e a polícia ficou super surpreendida. Eles estavam muito vinculados a esses sequestradores, a ponto de uma das reféns, depois que teve o julgamento e a prisão dos sequestradores, ela se casou com um sequestrador. E esse mecanismo ele não é nada romântico, as pessoas às vezes romantizam a situação, isso não é uma situação de romance. Provavelmente o que aconteceu com esses reféns foi uma situação de persuasão coercitiva. Antes de usar o termo controle coercitivo, se usava persuasão coercitiva. Eu vou contar para vocês um pouco a origem do termo controle coercitivo, porque saber de onde ele vem ajuda a gente a ter uma noção do que ele significa. Nos anos 50, durante a Guerra da Coreia, os Estados Unidos apoiaram a Coreia do Sul. E quando a guerra terminou, não teve um vencedor da guerra. Então houve uma troca de prisioneiros. E alguns prisioneiros dos Estados Unidos não queriam voltar quando eles foram libertados. Isso que aconteceu com os prisioneiros gerou muito questionamento e vários psicólogos tentaram entender o que tinha acontecido com esses soldados. Você já ouviu falar de lavagem cerebral? Foi nessa época que surgiu esse termo. Biderman, que foi um dos psicólogos que decidiu investigar o que aconteceu, em 1957 ele elaborou o que ele chamou quadro de coerção. Nesse quadro de coerção, ele apresenta os métodos de tortura que foram realizados contra os prisioneiros de guerra que levaram a essa mudança de comportamento dos prisioneiros. O quadro dele identificou 8 métodos de tortura psicológica que são realizados com o objetivo de mudar, de manipular psicologicamente uma pessoa. Em 2006, Evan Stark, é um sociólogo estadunidense, ele escreveu um livro chamado Controle Coercitivo: Como os homens aprenderam as mulheres na vida cotidiana. E nesse livro ele descreve os padrões da persuasão coercitiva no campo da violência doméstica. Essa foi a primeira vez que o termo controle coercitivo foi usado. O que ele verificou é que o mesmo quadro de coerção utilizado na guerra para torturar os prisioneiros
As mesmas técnicas são utilizadas na violência doméstica, nas relações abusivas, exatamente as mesmas técnicas coercitivas. Eu vou falar agora do quadro de coerção do Biderman, que ele preparou lá em 1957 para analisar o que aconteceu com os prisioneiros de guerra e fazer uma relação em como esses mesmos itens podem aparecer numa relação de abuso narcisista. O primeiro método é o isolamento. O objetivo do isolamento é tirar da vítima qualquer apoio social, qualquer referência que possa aumentar a sua capacidade de resistência. Primeiro, a pessoa tem que ser isolada para que o abusador possa exercer um controle total sobre ela. No caso do abuso narcisista, o bombardeio amoroso é o caminho para exercer o controle coercitivo. O narcisista, por exemplo, ele pode no começo da relação ser super insistente, querer estar com você com o tempo todo, te mandar mensagens, muitas mensagens, colocar presentes em alguns lugares onde você está, mandar presente para o seu trabalho, mandar flores para o seu trabalho. Se você vai encontrar com amigos, ele sempre quer ir junto, ele quer conhecer sua família, ele quer entrar na sua vida total e completamente, muito rapidamente, logo no começo. Então, assim, exerce aquele fascínio, né? Aquela pessoa que está completamente interessada em você, que está conseguindo ver a tua realidade, que está tão apaixonada por você, e é um pouco um efeito espelho, quer dizer, essa pessoa está tão apaixonada por você, que você também começa a desenvolver esse mesmo amor por ela, mas a verdade é que isso não é uma paixão, essa é uma forma de manipulação. Então, quanto mais você vai ficando isolada, e se você muda para uma outra cidade, por exemplo, e você está com uma situação de dependência financeira, cada vez vai se tornando mais arriscada a situação em que você vai se colocando, porque você fica mais frágil, com mais dificuldade de sair dessa armadilha, porque é como se formasse mesmo uma armadilha para te manter ali prisioneira. A segunda técnica de manipulação no controle coercitivo é o monopólio da percepção, ou seja, os narcisistas querem que você tenha só uma visão da realidade. Então, depois do isolamento, ele passa a ser a sua única referência de realidade. Ele não quer que você se relacione com outras pessoas, ele não quer que você tenha amigos, ele pode se tornar extremamente ciumento, ele pode ver as suas redes sociais, perguntar a todo mundo o que é, querer que você se afaste dessas pessoas. Então, de alguma maneira, assim, ele vai se tornando a sua única referência. Ele tenta eliminar qualquer informação que não esteja ligada com a satisfação dos desejos dele. Ele pode querer te punir ou te castigar a cada tentativa sua de resistência ou de dependência. Você nunca consegue estar numa situação totalmente sozinha onde ele não esteja presente. Exigir que você mande uma foto de onde você está, ou que você faça videochamadas para ele ter certeza de que você está onde você está, mas o que ele quer saber não é só se você está onde você está, mas com quem você está. Então ele começa a querer exercer esse controle total sobre a sua vida e sobre a sua percepção para que ele seja a única referência da tua realidade. Dessa forma ele começa a tentar te manipular e fazer cada vez mais dependente dele. A terceira estratégia é a degradação e a humilhação. Então com isso eles querem fazer com que você pare de resistir, com que você aceite a submissão. Então, eles podem fazer com que você tenha o tempo todo preocupações no nível da sua sobrevivência. Como eles podem fazer isso? Eles podem te insultar, eles podem te humilhar na frente das outras pessoas, eles podem impedir que você faça a sua higiene pessoal. Já vi isso acontecer, impedir que a pessoa tivesse acesso a papel higiênico, por exemplo. Te negar qualquer forma de privacidade, você não pode estar nunca sozinho, não tem nenhuma chave na casa, todos os lugares a pessoa tem o direito de entrar, você nunca tem a possibilidade de se isolar. Nessa questão da humilhação, né, ele pode te menosprezar e acabando com a sua autoestima, ele pode te humilhar publicamente, mas de forma geral eles preferem te humilhar só portas fechadas, porque eles preferem manter uma aparência de que eles são boas pessoas e você vai ficando desequilibrado e vai ficando desorganizado emocionalmente nessas relações e as pessoas de fora começam a achar que você é a pessoa problemática. Isso é bastante comum. Então, a degradação ela também pode envolver a questão da sexualidade, pode ter atos sexuais que você não gostaria de fazer, que você acaba fazendo, se submetendo. Eles fazem muita triangulação. Estão falando que outras pessoas estão interessadas nele, eles começam a citar outras relações que eles já tiveram. Tudo isso é feito com uma forma para tentar te diminuir, para tentar te menosprezar, para colocar você para baixo. Porque dessa maneira, quanto mais submissa você tiver, quanto mais oprimida você tiver, mais vai quebrando a sua resistência e a sua capacidade de reagir às agressões. A quarta estratégia é chamada de exaustão induzida. Na exaustão induzida é isso mesmo, é te deixar acabada, né? Te deixar derrubada, te deixar exausto.
Podem fazer isso, por exemplo, não te deixando dormir. Se você tem um compromisso no dia seguinte, ele vai te acordar no meio da noite. Essa questão do sono, né, não te deixar dormir, é uma coisa que com o tempo vai sendo muito desorganizador. Eles podem controlar sua comida, dizer o que você pode comer, o que você não pode comer, né, te obrigar a passar fome. Então, eles podem também, isso vai te fazendo se sentir fraca. Eles podem fazer interrogatórios, às vezes, começar a perguntar uma coisa, outra coisa, repetir a mesma pergunta 350 vezes até o momento que você está numa exaustão e que não adianta que você fale, a pessoa continua repetindo as mesmas perguntas, que vai te deixando num estado de profunda confusão e dificuldade, né? Então, você vai se sentindo fraco em vários níveis, no nível emocional, ele vai te desvitalizando e também físico mesmo. Essa questão do sono é muito forte, né? Com o tempo, sua produtividade vai caindo, então você pode, inclusive, perder o seu trabalho, porque você não consegue mais manter a sua cabeça tranquila, você está o tempo todo atormentada, você está o tempo todo perturbada, porque você vai perdendo a capacidade de concentração. As pessoas perdem, é completamente impossível manter a capacidade de concentração quando você está vivendo esse tipo de situação na sua vida. A quinta estratégia é a ameaça, porque com a ameaça eles querem provocar o desespero da vítima. Eles podem ameaçar te matar, eles podem ameaçar matar pessoas que são da sua família, podem fazer ameaças onde você não sabe exatamente o que eles estão querendo dizer, fazem algumas ameaças veladas, então você nunca tem certeza e você sabe que aquela pessoa é capaz de ações agressivas, então isso vai gerando um medo meio que generalizado. Eles podem te ameaçar de violência física, podem quebrar as coisas, eles podem dar soco na parede. Então fazer com que você sinta o tempo todo que você está ameaçada, né? Que a tua vida está em risco. E tá mesmo, tá mesmo. Que a tua vida está em risco e você realmente está em risco, né? A ameaça é muito difícil você provar que isso aconteceu. Eles costumam usar muito essa estratégia quando você resiste ao que eles querem, né? Eles também podem ameaçar te abandonar. Ameaçar te abandonar, então, como você está numa situação de profunda dependência emocional, nessa relação, não que você seja dependente ou codependente, não, isso é bobagem. Mas essa relação, ela acaba gerando um processo de dependência. E aí você, quando na ameaça do abandono, você pode também sentir muita angústia, muito medo e acabar cedendo e fazendo aquilo que eles querem. A sexta estratégia é alternar de forma aleatória recompensa e punição, ou seja, tem uma hora que você apanha e tem uma hora que te dá presente. Então, você nunca sabe exatamente o que vai acontecer. E quando eles de repente ficam bonzinhos, né? Quando eles voltam para a situação de bombardeio amoroso, eles sentem que eles precisam te reconquistar de alguma forma quando você está quase saindo, então eles podem ter essa mudança de comportamento. Você pode acreditar que as coisas vão mudar, que tudo vai voltar a ser como era no começo, que você vai poder recuperar aquela pessoa. Então, isso gera uma esperança, né? Só que isso nunca acontece, porque o próximo momento, o próximo ciclo de abuso, ele vai ser pior, ele vai ser mais violento. Só que tem esse momento e também acontece que você nunca sabe se o que você vai fazer, você vai receber uma recompensa ou uma punição. Você nunca sabe, porque a mesma ação, um dia, ela pode te gerar uma recompensa e no outro dia ela pode te gerar uma punição. Então, você nunca sabe exatamente o que você pode fazer em relação àquela pessoa. Aquilo que ele mais gostava em você, no dia seguinte, é aquilo que ele mais despreza. Então, você nunca sabe o que está por vir, você nunca sabe o que pode acontecer. Você está sempre nesse estado de alarme, né? A sétima estratégia é a demonstração de onipotência do agressor. Então, ele quer demonstrar que ele tem total controle sobre você. Ele pode falar da inutilidade de você tentar fugir, que você pode ir para onde for que ele vai encontrar, em qualquer lugar no mundo ele vai te achar. Pode dizer que qualquer resistência é inútil. Você começa a olhar para essa pessoa como se ela realmente tivesse esse total poder sobre você. E você vai entrando num estado de desamparo e desespero. A oitava estratégia que eles usam é fazer demandas muito pequenas, demandas muito triviais. E fazer com que você se preocupe sempre com o mínimo do momento presente. Você não consegue projetar para o futuro, né? Então, dessa forma, ele cria um hábito de que você fique de acordo com tudo o que ele quer. Então, ele cria regras, por exemplo, eu vou, toda vez que eu telefonar, eu quero que você atenda, depois, no máximo, o terceiro toque, por exemplo. Ou pequenas regras que você sabe que quando você não cumprir com aquela regra, a punição ela é completamente desproporcional. Então, vai fazendo com que você esteja o tempo todo com sobreviver no curto prazo, e então você não consegue pensar e planejar e se organizar para sair daquilo. E aí você está preocupado, e as pessoas às vezes ao redor podem falar, não, ele te mandou uma mensagem, você não viu, né? Esqueceu de retornar ou demorou um pouco para retornar. Você já sabe o que te espera por causa disso. E as pessoas ao redor podem minimizar, falar, não, imagina,
Ah, não, se a pessoa for meia hora de atraso, não vai ter problema nenhum. Então, e vão achar, você exagera, porque a pessoa começa a apresentar todo aquele desequilíbrio emocional, né? Quando ela vê que ela não respondeu aquela mensagem naquele tempo, porque só ela sabe o tipo de reação que ela vai encontrar quando ela faz isso. E como ele também, aí ele alterna, né? Às vezes tem uma super explosão, às vezes ele compreende, então você nunca sabe qual vai ser a reação, isso vai gerando um estado de confusão absurdo na mente da vítima, ela não consegue entender o que está acontecendo, ela não consegue, e dessa forma ela acaba sendo cada vez mais manipulável, ela acaba sendo muito fácil dela se submeter a tudo aquilo que o abusador quer que ela faça. Várias dessas estratégias elas vão ser mais eficazes se a pessoa estiver isolada e for dependente financeiramente. Se essa pessoa não tiver para onde ir, se ela não tiver como sair, se ela estiver fechada numa casa, numa situação de pandemia, ela estiver trancada numa casa, isolada, com um abusador, é terrível o que pode acontecer ali dentro. Não é à toa que os divórcios aumentaram na quantidade que aumentaram e não é à toa também que as denúncias de abuso aumentaram. Então, se você olhar essas técnicas, é impressionante como as mesmas técnicas usadas por narcisistas e psicopatas para controlar o comportamento do seu parceiro, da sua parceira no controle coercitivo, são exatamente as mesmas regras usadas na guerra contra prisioneiros de guerra. Entendendo como que funciona o controle coercitivo, a gente pode se perguntar, será que não é por essa razão que as mulheres ficam em situação de abuso? Será que não é por essa razão que elas não conseguem sair dessa situação de dominação e controle? Tem um psiquiatra espanhol, ele se chama Escudero Nafs, ele fez um estudo chamado Fatores que influenciam na permanência de mulheres em situações de abuso. Ele concluiu que as técnicas usadas no controle coercitivo proposto por Biderman eram exatamente as mesmas que aconteciam na situação de violência de gênero. O controle coercitivo é a teoria que melhor explica o comportamento das mulheres na situação de violência de gênero. Explica por que você pode submeter ao abuso e voltar. Porque você sofreu esse processo de dominação e de doutrinação. Esse é exatamente o mesmo mecanismo usado em cultos. Isso explica por que sair de uma relação dessas é tão difícil e por que as pessoas saem tão machucadas e tão alteradas emocionalmente. Olha a quantidade de violência que acontece dentro dessa relação. E tudo isso pode acontecer sem que ele tenha tocado em um fio do seu cabelo, o que faz com que seja muito difícil conseguir provar o abuso. O que você vive na sua própria casa, você é prisioneira na sua casa, como os prisioneiros de guerra são prisioneiros numa situação de tortura. E nessa situação, a pessoa perde a capacidade de responder por si mesma. Falar que o comportamento da vítima do controle coercitivo foi escolha dela, que ela ficou porque quis, ou dizer que ela foi masoquista, são erros terríveis que culpabilizam a vítima pelo abuso. Não se pode fazer isso. A pessoa nessa situação ela pode sentir muita confusão e muita dificuldade de sair. Geralmente, as mulheres conseguem sair quando elas estão numa situação limite, quando realmente ultrapassa uma violência contra o filho, ou um abuso sexual, uma violência física. Quer dizer, ultrapassa um limite e ela sai do isolamento e da dissonância cognitiva. Se você ainda está numa relação onde tem coerção e controle, tenha muito cuidado. São relações muito perigosas e há um risco real de violência, né? Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo uma série de recursos que você pode tensacionar, se você quiser. E se você conhecer alguém que está passando por uma situação abusiva, não julga essa pessoa. Se coloca à disposição dela, pergunta para ela como ela está se sentindo. Simplesmente escute. Se você viveu uma experiência dessas e você quiser compartilhar a sua experiência, você pode escrever aqui nos seus comentários. E se você quiser, também pode me escrever. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Semana que vem eu vou fazer outro vídeo relacionado com a questão da dor que você sente ao se separar de um narcisista. Eu espero ter ajudado e até a próxima. Tchau!